Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 45. Pequenas mudanças, grandes resultados. Oi, gente, tudo bem? No episódio de hoje, quero trazer para vocês alguns ensinamentos que eu peguei do livro, na verdade, bem no comecinho do livro, do autor James Clear. O nome do livro é Hábitos Atômicos, que ele fala sobre mudanças pequenas nos nossos hábitos que podem mudar a nossa vida. O livro é tão interessante que já no primeiro capítulo eu tenho bastante coisa para contar para vocês do que ele fala, que faz a gente pensar nos nossos hábitos diários. Então, o que ele diz? Ele diz que nós sempre colocamos a pressão em nós mesmos para fazer algo grande, uma mudança muito significativa, para que todos percebam e possam falar dessa mudança. E isso serve para quando a gente quer perder peso, escrever um livro, administrar uma empresa ou qualquer outra meta. A gente sempre pensa em algo, qual é a mudança gigantesca que eu tenho que fazer na minha vida para eu conquistar aquilo que eu estou querendo. Mas uma melhoria, quando alguém faz uma melhoria de 1%, algo pequeno, ninguém nota. Mas essas mudanças pequenininhas, elas são muito mais significativas a longo prazo do que essas mudanças mais repentinas. Se fizer a conta, se você melhorar 1% a cada dia, todo dia você procurar 1% de melhora, no final do ano, em um ano, você vai estar 37 vezes melhor. Porque é como se fossem juros compostos. Então, os hábitos, eles são os juros compostos do seu autoaperfeiçoamento. Então, ele vai ser o resultado daquele todo pequeno esforço diário que você vai fazer. É somente depois de 10 ou 15 anos que os resultados dos seus hábitos, bons ou ruins, aparecem. A gente não dá importância normalmente para pequenas mudanças no nosso dia a dia, pois elas parecem irrelevantes naquele momento. Então a gente não dá bola. A gente começa ali, guardar um pouquinho de dinheiro. Ainda não virei milionária. Fui para academia essa semana 3 vezes. Nossa, ainda tô fora de forma. Estudei 1 hora de mandarim essa noite. Nossa, ainda não sei falar mandarim. Mas os resultados, eles não vêm rápido. Então, a gente volta para a nossa rotina anterior. Então, essa é a diferença de você não esperar que aconteçam os juros compostos dos teus hábitos. Porque você não vê o resultado rápido, você já volta a fazer o que você estava fazendo antes. Não adianta eu comer direito. Eu comi direito por 1 semana, não fez resultado nenhum, volta para o teu hábito antigo. Então, você sempre acaba deslizando para o teu hábito antigo. Porque acaba passando isso na tua cabeça. Você teve um dia lá que você comeu uma refeição que não era saudável, o teu peso não variou muito, não engorda. Você ficou uma noite trabalhando até mais tarde, beleza, tua família te perdoou por isso. Você procrastinou aquele trabalho que você queria fazer, que você precisa fazer, e você deixou ele para amanhã, mas você sempre encontra um tempo para terminar ele no prazo. Então você sempre acaba deixando para amanhã. E são essas pequenas decisõezinhas que são fáceis de deixar passar. Não, é só hoje vou comer isso. Mas é só mais hoje que eu vou trabalhar até mais tarde. Mas só dessa vez trabalho eu vou deixar para amanhã, não vou fazer agora. Isso, quando a gente repete isso várias vezes, todos os dias, esse 1% que são esses maus hábitos, e a gente acaba até achando
razão, a gente acaba achando lógica, acaba achando motivo para essas pequenas desculpas, fazem com que essas nossas pequenas escolhas tornem-se em resultados tóxicos. 1% dessas pequenas ações, o acúmulo desse 1%, é o que leva ao nosso problema. É como você pensar num avião. O piloto tem uma cidade destinada para chegar. Se no trajeto do avião ele tiver uma alteração de 3% da sua rota, algo que alguém, se olhasse de fora, não conseguiria nem ver a diferença que ele colocou nessa trajetória, ele vai parar numa cidade totalmente diferente, totalmente longe do destino que ele estava. E isso acontece com a nossa vida, com os nossos hábitos diários. Tudo que essas pequenas alterações que a gente faz, elas podem levar a nossa vida a um destino bem diferente. Isso tanto para o bom quanto para o ruim. Aí você descobre quem você é e quem você poderia ser. Quando você começa a entender que essas pequenas mudanças podem levar para uma vida muito diferente lá no futuro, você consegue entender que você poderia ser outra pessoa. Então você deveria se preocupar mais com essa trajetória. Você precisa ser o piloto ali que está sempre corrigindo a rota. Se mudou 3%, opa, volta para cá que não é bem aqui que eu quero ir. E você então deveria sempre se preocupar mais com a sua trajetória e não com o resultado. Você tem que olhar o caminho que você está fazendo. Se isso, independente da posição da situação que você está agora, se você é milionário, por exemplo, mas você gasta muito mais do que você ganha, você está no caminho errado. Se você não mudar o seu jeito, os seus hábitos, você vai acabar sem nada. Agora, se você também está quebrado hoje, está sem grana, mas começa a guardar um pouquinho por mês e cuida da sua educação financeira, você está no teu caminho para a tua independência financeira. Então, mesmo que isso pareça ser super mais lento, por exemplo, chegar na sua independência financeira vai demorar mais do que você queria. Eu sei, todo mundo queria que acontecesse amanhã. Mas são pequenas mudanças diárias que vão levar para um resultado duradouro lá no futuro, porque um hábito que você repete, ele acaba incorporando em você. E tanto ruim quanto bom. Então a gente precisa prestar atenção naqueles hábitos que estão fazendo a nossa trajetória hoje. Os resultados que a gente tem hoje são medições erradas dos hábitos que nós temos na vida. A tua situação financeira agora, ela é resultado de medições erradas que foram feitas dos seus hábitos financeiros. O seu peso, a sua saúde, são medições erradas de hábitos alimentares. O seu conhecimento são medições erradas dos seus hábitos de aprendizado. A sua bagunça que você tem, elas são medições erradas dos seus hábitos de limpeza. Você tem na sua vida o que você repete. Então é isso que o James Clear começa o livro dele explicando sobre esses hábitos pequenininhos. São átomos pequenos que fazem toda a diferença para a tua vida depois. Então, se cada dia a gente melhorar um pouquinho, a partir de hoje eu vou começar a fazer um pouquinho disso a mais. Eu vou tomar um pouco menos de açúcar, eu vou começar a andar, nem ando, vou começar a andar 10 minutos. E todo dia fazendo 1% de melhoria a cada dia, você vai transformar a tua vida em algo espetacular. A alegria da vida tem que estar nesse tempo que a gente passa melhorando a nossa vida todo dia e não só no resultado lá final. Na verdade, depende dessa trajetória, dessa maneira que a gente vive hoje,
que a gente vai chegar no resultado que a gente espera. E isso, mais uma vez, nada mais é do que o resultado dos seus hábitos diários. Então é isso, gente. Eu achei super interessante. Tô ainda lendo o livro dele, mas como estava bem fresco na minha cabeça, eu queria passar isso para vocês, para deixar isso, para vocês já irem trabalhando essa parte de hábitos, né? Todos temos sonhos, todos temos objetivos, sejam eles grandes, pequenos, mas deixo aqui a mensagem de que voltar a ter consciência dos hábitos que a gente está fazendo. Se hoje eu deixar de comer uma coisa que não é tão saudável, lá pode ser que eu não veja o resultado agora, mas lá no futuro eu vou ser mais saudável porque eu mantive esse hábito saudável. Também com a parte financeira, se eu cuidar mais hoje, lá no futuro eu vou ver que eu fiz um bom trabalho. Então vamos cuidar desses hábitos pequenininhos que a gente pode fazer uma grande mudança. Eu sou um exemplo que eu posso falar que há 1 ano atrás eu comecei uma mudança grande nos meus hábitos alimentares. Não é nada perfeito, eu ainda estou trabalhando muito, preciso muito melhorar muita coisa, mas eu já vi em 1 ano uma mudança significativa na minha vida, na minha saúde, que me deixa muito orgulhosa de mim mesma. Então eu desejo isso para vocês também, que vocês possam depois olhar para trás e falar, yes, eu consegui. Beleza? Obrigada, gente, e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!